Boa noite, meus irmãos, graças a paz. Vamos hoje para a lição 10, né? Eu quero, antes de orar, fazer uma retomada rapidinho com vocês, fazer uma aula, fazer uma provinha oral rapidinho, né? Vamos lembrar aqui, para a gente não esquecer, que nós estamos fazendo um encadeamento, né, de ideias, lógica, aí, dessa narrativa do Evangelho e da salvação. Nós precisamos lembrar uma das coisas importantíssimas: qual é o problema do ser humano que a gente vive. Não se esqueça disso. A hora que você for pregar o Evangelho, você precisa lembrar do problema do ser humano. O problema do ser humano ele está separado de Deus. Ele tem um problema espiritual e eterno. Ele está eternamente, ele nasce. Por que ele nasce assim? Porque ele nasce debaixo da quebra da aliança que Adão e Eva quebraram no Éden. Toda a humanidade que descende desse casal, ele está debaixo da mesma quebra dessa aliança, ainda, infelizmente, tendo a mesma situação. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados, separado então da vida, da existência maior que está em Deus. Tá, então ótimo. Agora a segunda pergunta: o ser humano consegue resolver esse problema? Existe alguma alternativa para resolver esse problema? Não tem. Tudo bem? Nós temos que lembrar que não existe alternativa, porque se existisse, Deus não precisava ter prometido o seu Filho, o Cristo, e Deus não precisava encaminhar isso de uma forma terrivelmente, né? Porque a cruz foi terrível, e o Filho dele se tornar maldito no nosso lugar, para resolver o problema do pecado, que é a maldição que nós temos. Então, não há outra possibilidade de resolver esse problema, nem pela religião, pelas boas obras, por ser uma pessoa boa, por filosofias, né, por meditação, por terapias, coaching, qualquer coisa, novidade da modernidade ou antiguidade. Não é possível reconectar o homem com Deus. Nada aquilo que o ser humano faz pode reconectar o ser humano com Deus. Por isso, Deus teve que bolar, me perdoe as palavras aqui, mas é só para a gente entender, uma palavra humana, né? Mas Deus fez o que? O plano que a gente chama, o plano da salvação. E esse plano está vinculado totalmente à vinda de Cristo, do Messias. Ele prometeu então o ungido dele. Esse ungido dele resolveria o problema do ser humano. Certo? O que esse ungido teve que fazer? Quais as funções que ele exerceu? Ele então é o verdadeiro rei, que tinha que vencer o verdadeiro inimigo da humanidade, que é Satanás, que está enganando o ser humano. E Jesus fez isso na cruz do Calvário, no deserto, na tentação. Ele venceu Satanás. Em várias situações, Satanás foi derrotado por Jesus. Ele teria que ser o verdadeiro sacerdote que resolveria o problema, definitivamente, o problema do pecado do ser humano. Jesus morreu na cruz, recebeu a ira de Deus, a condenação de Deus sobre a vida dele, para quê? Solucionar através do seu sangue, do seu sacrifício, né? Expiar o nosso pecado, propiciar o nosso pecado, perdoar o pecado da humanidade. E ele é o verdadeiro profeta que com uma palavra encarnada, nos reconcilia com Deus. Então Jesus é o único que fez a obra do Cristo. Jesus é o único que pode objetivamente salvar o ser humano da condição dele de separação eterna de Deus. Quem é salvo? Quem crê na obra do Cristo. Quem crê que Jesus é o Cristo na sua obra, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Tudo bem? Então nós paramos aí, e a última lição foi que esse Jesus, o Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós terminamos ali, e a gente vai continuar hoje falando um pouquinho mais. Peço que você feche os olhos para orarmos. Pai, obrigado por mais um dia de vida.
Obrigado porque sem as tuas misericórdias não estaríamos vivos. Elas se renovam a cada dia sobre nós, apesar de nós, apesar das nossas falhas, dificuldades e pecados. O Senhor tem nos sustentado pela sua graça e pelo seu favor. Mais uma vez, pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para estudarmos a sua palavra, para entendermos e crermos acima de tudo no Evangelho de Jesus Cristo. A ti a nossa gratidão, mais um dia, em nome de Jesus. Amém? A lição 10, ela chama vida do cristão, vida de fé. Então, preste bem atenção aqui, logo nas primeiras frases que eu gostaria de ler para você. Se eu tenho, olha só, se eu tenho uma fé correta, tudo bem? Se eu tenho a fé correta é o quê? A fé em Jesus Cristo e na obra que Ele fez por nós. Essa é a fé correta. Se eu tenho a fé correta, eu tenho a vida, olha só, eu tenho a vida que é fruto da fé correta. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé correta, ela não vem sem frutos, ela não vem sem a obra que está conectada à fé. Eu estava conversando, deixa eu já fazer o pastor Géser lá em Rio Preto falou que eu faço os puxadinhos, né? Na pregação, eu faço um puxadinho, dou a saída, faz um puxadinho, né? Deixa eu fazer um puxadinho então, né? Já, logo no começo. Conversando com o pastor Paulo Moral, que teve em casa esses dias, ele contou uma experiência de uma pessoa que foi em outro país, uma cultura diferente da nossa, e ele foi falar sobre o evangelho discipulado para aqueles líderes locais. E o líder, esse missionário começou a falar para eles: olha, eu vou ensinar para vocês o evangelho, vocês precisam, crendo no evangelho, fazer discípulos, vocês precisam passar isso para frente. Aí o nativo olhava assim, falava: mas o que esse missionário está falando? E aí o missionário percebeu, ele falou: mas olha, você está entendendo? Você precisa, nós não podemos reter o que a gente crê, nós precisamos passar isso para frente. E o missionário insistindo, achando que na verdade o nativo não estava entendendo, mas na verdade ele não estava entendendo mesmo, mas de uma outra forma, e ao ponto de ele falar assim: olha, eu não estou entendendo o que você está falando, porque para mim, se eu creio em algo, eu tenho que passar para o outro, não existe, eu não estou entendendo, não existe isso de eu crer em algo e não ensinar outro, não faz sentido o que você está querendo insistir, porque já é uma coisa natural. Se eu acredito em Jesus, eu quero falar para as pessoas de Jesus, não faz sentido você estar falando que eu tenho que falar de Jesus. E ele teve que explicar que na cultura brasileira faz sentido, porque a igreja brasileira, ela desconectou a fé em Cristo do falar de Cristo para as pessoas. Tem algumas culturas que não conseguem conceber isso que a igreja brasileira consegue. É isso que nós temos que entender. Tem algumas culturas que para eles não fazem sentido nenhum crer em algo, e uma mudança de vida e de uma atitude de passar para frente aquilo não está conectada. E por incrível que pareça, na igreja brasileira nós temos um grande problema. Nós cremos e achamos que podemos crer sem passar para frente o que cremos. Biblicamente isso não faz sentido, do jeito que não faz sentido na cabeça do nativo, que esse missionário foi falar. Então, voltando, é isso que eu estou dizendo. A fé correta, ela produz uma vida que é resultado da fé correta. Se eu tenho uma fé falsa, eu vou viver uma vida falsa, errada. Portanto, se temos a fé correta em Deus, vamos obedecer à aliança, o pacto de Deus, e viver para crer e obedecer esse pacto de Deus. Então, existe uma obediência que é natural da fé. Não adianta eu falar que eu creio se a obediência da fé não está vinculada à minha fé. Isso na Bíblia não está separado, né? No ensinamento correto, apesar de alguns momentos ter que ser ensinado isso também. Você vê o próprio livro de Tiago.
mas na concepção inicial da fé não faz sentido. Então olha só, vamos relembrar aqui, qual foi o pacto que Deus fez com Adão e Eva? Quem lembra? Lembra que pacto é o quê? Uma palavra de Deus direcionada ao homem, trazendo promessas e alguma responsabilidade, alguma resposta a essas promessas. Quando Deus faz esse tipo de coisa, Deus estabelece a aliança com o ser humano, Deus estabelece o seu pacto. Deus fez um pacto com Adão, Deus deu tudo para ele lá no Éden, foi isso? E Deus deu uma palavra, qual foi? Coma de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O que Adão tinha que fazer? Guardar o pacto. Ele tinha que crer na palavra de Deus, acreditar no pacto. Se eu comer essa árvore, eu vou morrer. Deus não me criou para isso, Deus me criou para a vida, Deus me criou para desfrutar a vida plena do Éden e do estar nesse Criador. Então, Adão simplesmente tinha que crer e obedecer. Era simples diante de tudo aquilo que ele estava recebendo de Deus. Nós já sabemos que, você pode ir depois ler em casa se você quiser, Gênesis 3:6 de novo, que a mulher e o homem tomaram do fruto e comeram, eles quebraram o pacto. Ao quebrar o pacto, imediatamente houve a primeira morte, a separação do ser humano do seu Criador. Morte é separação. A gente entende morte só como morte física. A pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. Tanto é que Paulo, quando fala da morte dos cristãos, sabe como ele fala da nossa morte, aquele que crê em Cristo? Aqueles que já dormem. Para ele não é nem morte, é uma espera, uma passagem para a ressurreição do corpo. Então a nossa morte, a verdadeira morte, é uma morte espiritual. Então Adão e Eva morreram imediatamente. Nós temos que entender que Deus refez um pacto com a humanidade através de Cristo. Deus oferta um pacto agora para salvar. Esse pacto, conhecido mais como Aliança da Graça, Pacto da Graça, nós vamos aqui na nossa lição chamar de Pacto do Messias, porque nós não vamos enfatizar a forma que nós somos salvos, que é pela graça, mas nós vamos enfatizar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, que nos é dada por graça, mediante a fé. Então, olha o pacto do Messias. Qual é o pacto do Messias? Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Existem alguns termos. A Bíblia diz que o Messias nasceria de uma virgem. Então, qual começa a ser o pacto do Messias? Nós que cremos no pacto, cremos na palavra de Deus, nós temos que crer que Jesus nasceu de uma virgem. A pessoa que não crê que Jesus nasceu de uma virgem, ele já está quebrando o pacto, ele não acredita. E para eu crer na obra do Cristo, eu tenho que crer no nascimento prometido do Cristo. É um pacote, você está me entendendo? São termos do pacto. Se eu desfaço eu não acredito no pacto. São termos dessa aliança. Então, o primeiro termo da aliança, eu poderia até falar algo antes disso, que o Cristo era o Verbo eterno, ele já existia. Esse é o primeiro termo do pacto. Depois, eu tenho que crer que ele nasceu de uma virgem. Depois, eu tenho que crer que ele sofreu e morreu injustamente para pagar o pecado da humanidade. Tudo bem? Estão me acompanhando? Faz parte do pacto do Messias. Então, para eu ser salvo, depende de eu crer nessas coisas, na obra do Cristo, no seu nascimento, no seu sofrimento, crer na sua ressurreição, que ele ressuscitou dentre os mortos, crer que ele enviou o Espírito Santo para selar a nossa fé, e crer que ele vai voltar. Dentre esses termos, só tem um que não aconteceu ainda.
Ele era o Eterno, nasceu de uma virgem, sofreu na cruz, morreu, ressuscitou. O último termo do pacto da aliança de Deus é a promessa do retorno de Cristo. Nós temos que continuar crendo, porque é um pacote só. Quando eu falo que eu creio que Jesus é o Cristo, eu estou crendo em todas essas coisas. E o que quer dizer crer que Jesus vai voltar? Se Ele vai voltar, nós precisamos entender o que nós como igreja temos a ver com isso. Será que é só crer? É só crer, mas a crer obedecendo, e obedecendo algo que tem a ver com o retorno de Cristo. É isso que nós vamos clareando hoje aos pouquinhos aí. Existe então, eu podia resumir aqui essa nova aliança, essa aliança de Cristo, 3 pilares. Se você quiser anotar, não sei se tem gente anotando, eu vou ditar rapidinho. 3 pilares da nova aliança, tá? Primeiro, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos isso até agora. Primeira coisa, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que isso significa? Crer que Ele nasceu de uma virgem, morreu no nosso lugar, ressuscitou, tudo bem? Cumpriu a obra de Cristo, venceu Satanás, perdoou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus. Tudo isso está nessa frase. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso é um pilar dessa nova aliança. Segundo, é como se fosse um tripé que está sustentando essa nova aliança. Primeiro pezinho lá, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, obedecer a ordem de Jesus. Qual foi a ordem dele? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Isso não é uma opção da igreja, isso é uma ordem de Jesus, uma ordem que faz parte do pacto da nova aliança. É por isso que eu estou falando, essa separação que nós fazemos como cristãos brasileiros. Eu creio em Cristo, mas não tenho nenhum desejo de pregar o Evangelho e fazer discípulos, não faz sentido nenhum, porque tudo isso é parte de uma vida só, de uma fé só. É a obediência que vem da fé em Cristo, é obedecer o mandamento. Então o segundo termo aí, o segundo pilar, obedecer o mandamento de pregar o Evangelho e fazer discípulos. E o terceiro pezinho aqui que sustenta essa nova aliança, eu vou resumir, eu vou tirar uma palavrinha aqui, eu vou colocar assim: crer, pode escrever aí se quem está escrevendo, crer, desejar e apressar a volta de Jesus. Crer, desejar e apressar a volta de Jesus Cristo, que está prometida como um pacto que Deus nos deu. Primeiro, creia. Segundo, deseje que Ele venha como o Espírito Santo deseja. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus, Maranata. É o que nós chamamos de fé Maranata, a fé que deseja, que crê na vinda de Jesus, para Ele julgar todas as nações, para Ele pôr ordem na casa, para Ele pôr ordem no mundo, acabar com o sofrimento na terra, estabelecer o seu reino eterno. Muitas profecias do Antigo Testamento irão se cumprir na segunda vinda. Então nós queremos isso, desejamos. Então nós temos que crer, desejar e o que mais? Apressar. Segura aí que nós vamos ver como que eu apresso a vinda de Jesus, porque nós temos que apressar a vinda de Cristo. Vamos, segura aí, anota esses 3 pilares, guarda isso no teu coração e eu já volto nesse terceiro. A vida que crê e obedece o pacto. Que vida é essa, né? Olha só, Romanos 1, versículo 5 diz assim. Lembra que eu não consigo esperar, né? Se você quiser abrir rapidinho, vai ter mais textos em Romanos. Deixa aberto em Romanos, isso.
Tem mais um texto, eu aguardo vocês. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Paulo diz. Ele estava falando do Evangelho de Deus, que é de acordo com o Filho de Deus, que foi prometido no Antigo Testamento. E ele diz assim no versículo 5: por meio dele e por causa do seu nome, Paulo diz dele, recebemos graça e apostolado. Olha, para que Paulo recebe graça e apostolado? Para quê? Para chamar, da onde? Dentre todas as nações, um povo. Então a primeira coisa que Paulo está incumbido de fazer, passar em todas as nações e chamar dentre essas nações pessoas que vão formar um povo. E esse povo tem que fazer o quê? Para a obediência que vem pela fé. Paulo está incumbido de chamar pessoas entre todas as nações para crer em Cristo e obedecer à fé que eles têm em Cristo. Olha só que interessante. E essa não é só a missão de Paulo, essa é a missão que Jesus deu à igreja. Nós somos esse povo que tem o mesmo chamado de Paulo: chamar pessoas a crer em Cristo e a obedecer à fé que eles têm em Cristo. Esse é o chamado de Paulo, o chamado da igreja. Em Romanos 16, 26, diz assim: mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a quê? Só crer. Você está me entendendo? Ele chama um povo para a obediência da fé. E agora de novo ele fala que venham a crer nele e a obedecer. Então eu tenho que crer em Cristo Jesus e obedecer a Cristo Jesus. E Cristo Jesus deu algo muito claro, um mandamento muito claro: vocês têm que ser minhas testemunhas. Vocês têm que pregar o Evangelho, fazer discípulos, ser minhas testemunhas em todo lugar. Vocês vão testemunhar a respeito da obra do Cristo, da obra que vocês acreditaram para salvar vocês. Não tem muita complicação, tudo bem? Nós que complicamos mesmo, né? A gente fica atrás de um monte de coisa, né? Que eu sempre falei, qual que é a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer e tal, e a gente deixa de fazer o que não só é vontade, como é um mandamento. Nesse processo de fazer e cumprir esse mandamento, Deus vai nos revelando a vontade dele no que diz respeito às questões do nosso dia a dia. Mas a primeira coisa é alinhar a nossa vida no que é mais essencial, que é crer em Cristo e obedecer a Cristo, gente. Não tem complicação na palavra em relação a isso, né? 1 Pedro também, ele fala no capítulo 1, versículo 2, deixa eu ler por favor, rapidinho. Diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicados. Então, existem pessoas, um povo que está escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Para quê? Para a obediência a Jesus Cristo. Então, a fé que eu falo que tenho em Cristo, ela tem que ser uma fé que me conduz à obediência dessa fé. Tudo está claro? Tenho que crer, e porque creio eu obedeço. Não tem como obedecer a Deus sem crer antes. Isso os judeus tentaram o tempo inteiro, né? Então eu tenho que obedecer para ser salvo?
Não, a salvação é pela fé. Mas quando eu creio para a salvação, a verdadeira fé produz frutos verdadeiros. A verdadeira fé, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e o Espírito Santo começa a nos alinhar à obediência de Cristo. Ele começa a nos ajudar, clarear a nossa mente e mostrar que nós precisamos obedecer ao mandamento de Jesus. Tudo bem? Amém, irmãos? Fica todo mundo quietinho que pega no nosso pé, né? É isso? Aperta o calo de todo mundo, não é? É o que eu estou falando. Isso é uma exortação para nós, gente. Para mim, tá? Para você. Que nós precisamos entender isso. A igreja brasileira, nesse sentido, ela está equivocada. Perceba o que eu estou falando. Eu não estou criticando o outro. Nós brasileiros, nós, eu, você, nós acreditamos por um tempo que podemos participar da igreja, falar que somos salvos e acreditamos em Jesus, sem nenhum compromisso com a obediência do que Ele nos mandou fazer. Isso não faz sentido. E a nossa primeira reação é reconhecer que nós não estamos fazendo. Não é culpar ninguém. É Deus, me perdoe, realmente eu estou vendo que eu não estou fazendo. É o que Adão deveria fazer. Não é a gente começar a fazer um monte de folha de figueira e nos justificar. Não, eu não faço por causa disso, por causa daquilo. Você sabe que não se auto-justifique. Nós temos que ir diante de Deus. Deus, nos perdoe, me perdoe, eu não tenho cumprido isso da forma adequada. Eu quero, me desperte, me ajude, me faça crer dessa forma ao ponto de eu produzir essa obediência. Essa é a nossa oração. É nos humilharmos diante de Deus e reconhecer as nossas impossibilidades, nossas dificuldades, nossos temores, e encarar a vida de fé, que é nos submeter ao senhorio de Jesus, e que não há escolha. A escolha que temos é sermos escravos de Cristo, porque cremos nele e obedecemos o que Ele tem para nós, né? Então a gente tem que realmente parar, não é acusar ninguém, fazer uma avaliação diante da palavra, diante daquilo que nós falamos, que nós cremos. Para isso serve a palavra, ela mexe com a gente, ela nos confronta, né? Não é o pastor que confronta a gente, é a palavra de Deus, porque eu também sou confrontado, né, por ela. Ela também me incomoda, né? Ela também me faz refletir e ir para o momento: Deus, me perdoe, eu não consigo me alinhar nisso, eu preciso da sua graça, preciso da sua ajuda. Mas isso tem que, no mínimo, nos incomodar, no mínimo, mostrar para nós que não estamos adequados, no mínimo, de produzir em nós uma oração diante de Deus, pedindo a ajuda dele para cumprirmos o que Ele nos mandou, no mínimo. E a partir daí, alinharmos a nossa vida em obediência, né, a Deus. A nossa obediência tem que estar completa, ela deve crescer, né? 2 Coríntios 10:6 diz: estamos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Então nós parece que obedecemos, né, por etapas, até completarmos a obediência da fé. Nós temos que crescer nessa nossa salvação e na obediência de Cristo. Agora, como devemos obedecer? O que é obedecer a Deus, né? Crer e obedecer a Jesus Cristo. Em Mateus 16:24, Jesus falou assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me ou acompanhar-me, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, a vida com Cristo, Ele nunca falou que seria fácil. Por isso é um absurdo esse evangelho pregado no Brasil, que promete para as pessoas: venha para Jesus que a tua vida vai virar um mar de rosas. Jesus nunca falou isso. Ele falou: vocês vão ser perseguidos pelo meu nome, vocês vão sofrer no mundo, vocês vão ter aflições. Jesus nunca enganou aqueles que queriam segui-lo. E nós temos um processo de obediência que é tomar a nossa cruz. Negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. Então, nós temos a tomar a cruz. Nós vamos ver aqui melhor isso aqui para a gente entender. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, quando cremos em Cristo, na cruz, nós fomos crucificados com Ele. A nossa vida tem que morrer ali, por isso que nascemos de novo. Essa é a figura do batismo, né? Paulo fala em Romanos também, que você morre e ressuscita com Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa vida que tem que brotar dentro de nós, sermos crucificados com Cristo. Olha só Gálatas 5,24: os que pertencem a Cristo Jesus, olha só, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, seguir a Jesus é tomar a nossa cruz. Seguir a Cristo e crer na nossa salvação e obedecê-lo é tomar a nossa cruz. É morrer para uma vida e falar: a minha vida agora é viver a vida de Cristo. É tudo que a gente faz, a gente lembrar que nós vamos fazer para glorificar a Cristo, cumprir o que Ele tem para nós nessa terra, enquanto vivemos nessa terra. E ainda em 2 Coríntios 5,15 diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então olha só, aqueles que estão em Cristo, que estão vivos em Cristo, não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a vida de fé, meu irmão. Você vê que então não é tão, né? A vida de fé é uma vida de verdade, de compromisso com Cristo. Então nós temos que entregar a nossa vida. Por isso que a palavra Senhor é importante. Jesus, o Cristo que nos salvou, Ele é o nosso Senhor. Nós temos que viver uma vida não mais para nós mesmos, mas para fazer a vontade do Pai, a vontade de Cristo. E para isso, por onde começamos? Compartilhando da salvação que nós recebemos, cumprindo o mandamento de pregar o Evangelho e fazer discípulos. O que é tomar a nossa cruz, gente? Aqui é uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria às vezes, mas vocês já ouviram a brincadeira de crente? Ah, meu marido é minha cruz, já viu isso? Né? Ah, minha esposa é minha cruz, minha sogra é minha cruz, né? Meu patrão é minha cruz, né? E a gente fala um monte de coisa que é nossa cruz, né? Meu irmão, tomar a nossa cruz não é isso. A sua família, por exemplo, só vai ser sua cruz numa situação, que é o que acontece, por exemplo, em alguns lugares dos muçulmanos. Porque Jesus está falando objetivamente aqui de uma cruz para segui-lo. Tudo aquilo que gera sofrimento ao seguir a Cristo, essa é a nossa cruz. A cruz não são os nossos problemas até a gente que causa, né, problema que nós causamos para nós mesmos. Essa não é a nossa cruz. Às vezes tem gente que dá mau testemunho, acha que tem resultados do mau testemunho, acha que é a cruz dele. Não, não é a cruz. Cruz é quando nós estamos fazendo a coisa certa. Jesus tomou a cruz porque ele estava fazendo a vontade do Pai. A nossa cruz é quando estamos fazendo a vontade de Jesus, seguindo a Jesus, pregando o Evangelho, e por causa do Evangelho nos vem sofrimentos, perseguições, e aí ele fala: tome a sua cruz. Então, quando o muçulmano aceita Jesus como Cristo, Senhor e Salvador da vida dele,
em alguns lugares que são radicais, e a família daquele muçulmano começa a persegui-lo para levá-lo a um lugar de julgamento público para ele ser morto, essa família é a cruz realmente, porque essa família está se opondo, querendo matá-lo, linchá-lo. Ele tem que fugir de familiares, fugir do país, encontrar refúgio em outros lugares. Tem um contato de um pastor, amigo do pastor Paulo Moral, que eu estou fazendo contato com ele também, de Londrina. Gostaria muito que a gente trouxesse ele para cá. Uma família missionária de anos no Quênia, e hoje viaja o mundo todo, e eles trabalham com muçulmanos. E eles saíram do Quênia. Olha só, gente, o que eu estou falando, isso é a cruz. Nós, brasileiros, não nem sabemos que cruz. Esses missionários estavam há anos se doando no Quênia, uma outra nação. E lá no Quênia eles trabalhavam com um núcleo de muçulmanos. Então, além de ser no outro país, eles buscavam um lugar que eram muçulmanos. Então eles tinham escolas e coisas para acessar a comunidade muçulmana lá nesse país. E um dia lá descobriram que uma pessoa da escola, se eu não me engano, acho que uma escola lá que eles trabalhavam, era cristã, e que ela era conhecida desse casal missionário. E eles pegaram essa mulher, espancaram essa mulher, espancaram muito ela, e disseram: fala onde esse missionário mora, porque senão nós vamos te matar agora. Para ela viver, ela falou o endereço do missionário antigo, que ele não morava mais. E ela fala, e ela liberam ela, porque ela tinha contado. E enquanto eles estão indo para o endereço errado, ela vai para o endereço verdadeiro e fala para ele. Ela chega toda arrebentada, toda machucada. O que aconteceu? Vão fugir, que eles vão matar vocês. Eles foram lá na outra casa, eles estão procurando vocês vão morrer. Eles viviam com uma malinha sempre pronta para a fuga. Gente, eu estou falando de missionários agora, podemos trazer ele aqui se Deus quiser. Viviam com uma malinha, ele e a esposa, sempre pronta a malinha, e toda casa que eles alugavam, eles faziam lugares de fuga, que não era a porta da frente, para eles conseguirem fugir. Então estava toda uma estratégia, uma logística de fuga. Deixaram tudo, pegaram a malinha de fuga, foram embora, para salvar e não serem mortos. Essa é a cruz, meu irmão, que eles falam. Isso é cruz, pelo Evangelho. Nós não sabemos no Brasil esse tipo de cruz. Nós não sabemos disso. Nós passamos pouquíssimas coisas pelo Evangelho. Nós temos mais problemas pessoais e coisas que a gente gera para nós mesmos, até por falta de foco. Se todo mundo tivesse focado no Evangelho, um monte de problema nosso não existiria. Mas como a gente vive em torno da nossa vida, nós curtimos um monte de problema que não é cruz. Esses problemas não são cruz, são aflições, são tribulações, são sofrimentos. Quando Jesus fala tome a sua cruz, ele está falando: pregue o Evangelho, faça discípulos, e não arreda o pé quando o sofrimento chegar e a perseguição chegar por causa do Evangelho. Tome a sua cruz. Então, o que eu tenho que sacrificar para pregar o Evangelho e fazer discípulos? Eu acho que aqui no Brasil não precisa sacrificar tanta coisa, né? Talvez nesse lugar o cara estava perdendo a vida ali. Aqui no Brasil, gente, eu acho que a gente sacrifica o quê? O medo de eu falar de Jesus e a pessoa não me ouvir. Estou com vergonha, né, de falar de Deus, porque, né? Acho que vale a pena, né? São pouquinhas coisas que a gente sacrifica. O que mais? Um pouquinho do nosso tempo. Mas comparado, meu irmão, a essas pessoas que estão em lugares dando as suas vidas
para pregar o Evangelho em lugares que o Evangelho não é bem aceito, mas eles entram lá dentro e falam de Cristo, arriscando suas próprias vidas. Então nós temos que aprender, viver com Jesus é tomar a nossa cruz. Não é ser só salvo por Ele, mas depois de salvo é viver para Ele, é viver a vida dEle. Carregar a sua cruz é todo o sofrimento que vem por fazer a vontade de Deus, que é ser testemunho de Cristo até os confins da terra. Sofrimento que advém da evangelização mundial, da evangelização da nossa cidade, da nossa Jerusalém e até os confins da terra. Né? Então nós temos que, nosso amado pastor agora, não vou citar aqui o nome, está gravando aqui, e o país, né? Foi para um país agora, um amigo nosso aqui de Penápolis, né? Estado de Penápolis, foi para um país difícil. Foi para lá e viu o sofrimento da igreja desse país. Não pode se reunir, não pode ter muito tempo, tem que estar só na casa, monitorado pelo governo, não tem comida, mesmo que tiver dinheiro, não pode comprar mais do que o governo libera. Aí acabou o combustível, acabou locomoção, dificuldade. Gente, uma lástima. E vai um pastor daqui, que não precisa sofrer nada disso lá, num lugar desse, passar dificuldades, não saber se vai ter comida todo dia para comer lá. Sabe por quê? Para edificar a igreja de Cristo, para edificar, para amar os irmãos, para levar um consolo. Você não sabe, você não precisa falar nada, meu irmão, só de você estar lá, aqueles irmãos enche de alegria o coração deles. Isso também é missões. Muitas vezes Paulo ia para lugar visitar, para ter comunhão com os irmãos, e missionários eram levados para isso, porque isso enchia de alegria numa igreja que estava sofrendo. A igreja estava sofrendo, ele só precisava de um ombro de um outro irmão, de um outro país que lembrou deles, que foi ali, que sofreu um pouquinho junto com eles. Isso tudo é missões, faz parte do que Deus quer fazer com a gente, aqui na Fonte de Vida, com a igreja brasileira, né? Que Deus nos mande mais vezes em locomoção aí de missões envolvendo. Eu fiz um postzinho no Face, né? Missões se faz orando, missões se faz investindo, bancando financeiramente, missões se faz indo para o campo. Então, missões se faz de várias formas, mas sempre entendendo que eu também sou um missionário onde eu estou. Quando eu falo de pregar o Evangelho e fazer discípulos, isso não é só para missionário transcultural, isso é para toda a igreja, é isso que nós estamos estudando. Essa é a missão da igreja, essa não é a missão de um missionário específico, é a missão da igreja, tá certo? Então nós vimos já, né? Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus fala isso também. Crer e obedecer ao pacto da segunda vinda. Vamos, aguenta mais um pouquinho, eu já estou indo ao final. Deixa eu só ler esses versículos aqui, por favor. Em João 14, 16 e 17, a primeira coisa aqui que eu quero enfatizar nesse versículo, nós estamos falando de fé e obediência. Se nós cremos em Cristo, nós temos que viver com o Senhor. Viver, fala comigo, viver com o Senhor. Então eu tenho que viver com Ele. E eu tenho que viver pelo Senhor. Então é com Ele e para Ele. Eu vivo com Ele, Ele vive em mim. Gente, isso é a fé. Eu vivo nele, Ele em mim, e eu vivo para Ele, andando no Espírito que Ele me deu. Por isso que Paulo fala, andai no Espírito. Então olha só que interessante é esse versículo, né? João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Olha só, porque você conhece o Espírito, pois Ele vive com vocês
estará, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu acho que é assim, precisava ver, eu acho que está. E estará em vós. Então ele vive com vocês e estará em vocês. Então o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai viver aonde? Dentro de nós. Essa é a primeira fé. Aquilo que eu falo assim: você crê em Jesus? Você não pode mais desacreditar que Deus está com você. Então eu vivo com Ele, Ele vive comigo, eu vivo nele, Ele vive em mim. Então é a primeira coisa, essa é a fé que nós temos. E a outra coisa, eu vivo por Ele, pelo Senhor, para o Senhor. Romanos 14:8 diz assim, olha só o que Paulo diz, Romanos 14:8: se vivemos, vivemos para o Senhor. Então Paulo fala o seguinte: se eu vivo, eu vou viver para Ele. Se morremos, morremos para o Senhor. Para Paulo estava tudo bem, o negócio era fazer tudo para o Senhor. Se eu viver, eu vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu morro para Ele. Esse é o exemplo da vida de fé que a igreja precisa buscar. Assim, ele fala, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É simples assim, por mais que não seja profundo, porque essa é a vida verdadeira da fé. É simples para Paulo. Quer eu morra, quer eu viva, eu pertenço ao Senhor. Se eu viver, eu vou viver para o Senhor. Se eu morrer, eu vou morrer para Ele. Se eu ficar livre, eu vou ficar livre para o Senhor. Se eu for preso, eu vou ser preso para Ele. Então tudo que Paulo passava, e a fé dele era tanta na obra de Cristo, que ele vivia para quem? Para o Senhor dele, que era Cristo. Então, se eu tenho a fé verdadeira, eu tenho que ter uma vida que é fruto dessa fé verdadeira, que é viver para o nosso Senhor, né? Atuar em concordância com o Espírito Santo, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aqui a gente encerra em Mateus 24:14. Nós vamos voltar nesse texto depois na última lição, então eu não vou explorar por causa do tempo. Nós vamos encerrar e a gente vai falar mais dele na última lição, tá bom? Mas aqui, Mateus 24:14, num discurso de Jesus sobre escatológico, sobre os finais dos tempos. Escatologia é isso, né? Escatom. Então, os finais dos tempos. Jesus está falando dos finais dos tempos. E no meio de alguns sinais, ele vai falar esse versículo, depois ele fala outras coisas relacionadas aos finais dos tempos. Jesus aqui, antes de eu ler, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, antes de eu ler Mateus 24:14. Gente, olha os termos do pacto do Messias. O Messias já nasceu de uma vez, já sofreu em obediência a Deus, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo que ele prometeu, mas ele ainda não voltou. Falta um termo do pacto que será cumprido, e nós precisamos crer e obedecer. Olha o que Mateus diz, Jesus diz em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui tem alguns que discutem, né? Tem discussões sobre esse texto, tudo, porque, mas o mundo já foi evangelizado, já chegou a todas as nações. O que nós temos que entender é o seguinte: me parece aqui que existe algo específico e um movimento, uma evangelização tão forte ao mesmo tempo no mundo inteiro, que vai ser um sinal claro que Jesus está voltando. Não é, já foi, o evangelho já foi para um lugar, já foi para outro, aí morreram, a Europa foi cheia do evangelho, hoje não é mais. O que nós entendemos é que vai existir esse sinal claro, que num momento específico, a igreja de Cristo no mundo
irá levar o Evangelho de uma forma enfática novamente a todas as nações da terra, como testemunho desse Evangelho. E Jesus diz que quando isso acontecer, virá o fim. Chamado de um grande avivamento antes da volta. Alguns fazem, as teorias para tentar explicar, a grande colheita antes da volta de Cristo, o grande avivamento, O que nós entendemos, o nome que a gente der para isso, vai haver um testemunho do Evangelho como nunca houve, simultaneamente em todos os lugares, tribos, etnias, povos da terra, que vai sinalizar: Jesus está voltando, e então virá o fim. O que nós temos que entender? Nós temos parte então na volta de Cristo. Qual é a nossa parte? Pregar o Evangelho a todas as nações. Esse é o pacto, Jesus falou isso. Gente, isso é tão forte, tão interessante. Nós não temos tempo de desenvolver isso, mas você tem que entender que os apóstolos acreditaram nisso. Eles acreditaram que se eles pregassem o Evangelho a todas as nações, Jesus estava vindo. E eles correram para fazer a evangelização mundial. Paulo correu com o Evangelho, porque ele acreditava nisso que Jesus tinha prometido: se eu pregar o Evangelho a todas as nações, virá o fim. Uma igreja era tão assim, Tessalônica, que se equivocou. Paulo teve que corrigir: não, olha, mas antes de Jesus vir ainda tem uns sinaizinhos que vão acontecer. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria, e eles tinham o papel deles na volta. Qual era o papel? Testemunhar de Cristo a todas as nações. Esse papel não mudou. A conexão da volta de Cristo com a evangelização mundial não mudou. Só que se passaram mais de 2000 anos. E aí eu não vou antecipar. Lá em Pedro, depois a gente vai ver no capítulo, na lição 12, eu vou continuar sobre isso, Vamos pular 1 e 12 para esclarecer isso. O que eu quero deixar aqui encerrando, que a vida de fé gera obediência, e a obediência é pregarmos o Evangelho, cumprir a nossa missão. Para quê? Para que Jesus cumpra o último termo do pacto, que Ele volte. Nós, como igrejas, precisamos tomar essa consciência. Depois desses estudos, não vai adiantar muita coisa se a gente empacotar todo esse conhecimento e não fazer nada. Nós precisaríamos sentar e falar: olha, pastor, eu não sei, mas eu quero entrar nesse negócio aí, quero começar. Vamos fazer, vamos estar juntos, vamos bolar estratégias, vamos para a rua, vamos para a casa de alguém que você tem contato, vamos lá, fala para ela: olha, quero trazer o pastor, os irmãos aqui, para falar 5 minutinhos para você do Evangelho. Gente, será que não consegue fazer isso? A gente consegue. Você não dá uma lição inteira não, 5 minutinhos. Olha, a gente pode passar aí 5 minutinhos para a gente falar do Evangelho e orar por você. Eu acho que a gente consegue. Vai um grupo, vai 2. Jesus mandou de 2 em 2, não foi? Vai 2 lá. Vamos junto no início, eu vou com vocês, depois eu vou largando vocês, para vocês fazerem, Mas vamos junto, vamos lá, senta, em 5 minutinhos a gente fala do Evangelho, e ora e fala: olha, se você gostaria de saber mais, gostaria de... A gente sente a pessoa: olha, eu gostei, eu quero saber mais disso. Então tá bom, a gente vai pegar seu contato, nós vamos ver depois quem está disponível para poder falar do Evangelho em outro dia, combinar com você. Gente, olha só, naturalmente, de repente Deus vai te usar para falar no seu trabalho com alguém do Evangelho. De repente uma pessoa vai chegar, vai contar um problema para você, e você vai perguntar para ela: olha, eu posso falar do Evangelho?
você. Eu sei que eu vou orar pelo seu problema, tá? Não estou desfazendo do seu problema. Mas você sabe qual é o verdadeiro problema do ser humano? Pronto. Não está difícil, tá? Iniciar conversas assim. Está me entendendo? Estou falando. Eu não sei, não. É que o ser humano está separado de Deus. Separado eternamente. E ele não pode resolver esse problema. Esse é o maior problema do ser humano. Ele não pode resolver. Deus mandou Cristo, Jesus, nascer de uma virgem, sofrer pelos nossos pecados, morrer na cruz e ressuscitar, e Ele vai voltar. Se nós cremos nisso, nós somos salvos do pecado, somos perdoados. Deus vai tirar a sua culpa do pecado, Deus vai te dar vida, porque você vai ter vida em Cristo. Você precisa crer em Cristo Jesus. Pronto. Aí a pessoa, posso orar por você? Pode. Você gostaria de saber mais sobre Cristo, sobre a obra dele? Irmão, eu acho que não está difícil. O que nós vamos pedir? Espírito Santo, vem sobre nós com poder para a gente testemunhar. Ajude cada um aqui. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou contar, né? Deus abençoe quem está nos ouvindo, né? Eu vou encerrar por hoje. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por estar participando com a gente. Ó, pastor Mário Ayala, prazer, pastor. Deus abençoe. Obrigado aí. Deus abençoe, pastor.